O Brasil é um dos países mais misteriosos do mundo, e quase ninguém fala sobre isso. Temos um manuscrito de mais de 200 anos descrevendo uma cidade perdida que nunca foi encontrada. Uma foto tirada numa expedição da Marinha que correu o planeta. Túneis gigantes que nenhum ser humano escavou. E uma região onde satélites simplesmente desligam. Neste vídeo, eu reuni 20 mistérios brasileiros que a ciência não consegue explicar até hoje. Alguns são tão absurdos que parecem inventados. Mas todos têm registros, documentos e testemunhas. Se você gosta de histórias assim, já deixa a sua inscrição, porque aqui é isso toda semana. Vamos começar. Número 1. O manuscrito 512. Na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro existe um documento de 1753 que descreve a descoberta de uma cidade de pedra abandonada no interior da Bahia, arcos, estátuas, praças e inscrições numa escrita desconhecida. Os bandeirantes que assinaram o relato diziam ter encontrado as ruínas depois de anos vagando pelo sertão. O documento é real, está catalogado e já foi estudado por gerações de pesquisadores. Dezenas de expedições procuraram essa cidade. Nenhuma encontrou. Foi esse manuscrito que inspirou o explorador Percy Fawcett a entrar na selva em 1925 e nunca mais voltar. A cidade existiu? Foi exagero? Ou ainda está lá, engolida pela mata? Número 2. A foto da Ilha da Trindade. Janeiro de 1958. O navio Almirante Saldanha, da Marinha do Brasil, estava na Ilha da Trindade para pesquisas do Ano Geofísico Internacional. De repente, tripulantes avistaram um objeto em forma de disco cruzando o céu perto do pico da ilha. A bordo estava um fotógrafo profissional, que disparou a câmera e registrou o objeto em 4 imagens. Os negativos foram revelados ainda no navio, diante de testemunhas, e analisados depois por órgãos oficiais, que não encontraram sinais de fraude. A foto rodou o mundo e virou um dos registros mais famosos da ufologia. Até hoje, ninguém provou o que era aquilo, nem que era falso. Número 3. O Stonehenge brasileiro. No Amapá, perto de Calçoene, existe um círculo de pedras gigantes fincadas no chão, algumas com mais de 3 metros de altura e toneladas de peso. Pesquisas arqueológicas indicam que o conjunto pode ter mais de 1000 anos, e que as pedras parecem alinhadas com o solstício de dezembro, funcionando como uma espécie de observatório astronômico. Ou seja, séculos antes de qualquer contato com europeus, povos da Amazônia já erguiam monumentos de pedra alinhados com o céu. Quem eram? Como moviam blocos desse tamanho? E por quê? A ciência tem hipóteses, mas o povo que construiu aquilo desapareceu sem deixar nome. Número 4. Os geoglifos do Acre. Quando as fazendas começaram a desmatar o Acre, apareceu uma coisa que ninguém esperava: desenhos geométricos gigantes escavados no chão. Círculos, quadrados e linhas perfeitas, alguns com centenas de metros de diâmetro, visíveis só de avião. Já foram catalogados centenas deles. Datações indicam que muitos têm entre 1000 e 2000 anos. O detalhe que quebra a cabeça dos cientistas: não há sinal de que fossem vilas ou cemitérios. Não se sabe quem os fez, nem para quê. E se a floresta escondeu isso por séculos, o que mais ainda está escondido debaixo da Amazônia? Número 5. Os túneis que nenhum humano escavou. Espalhados pelo sul do Brasil existem túneis com paredes lisas, grandes o suficiente para uma pessoa andar dentro, alguns com dezenas de metros de comprimento. Durante muito tempo, ninguém sabia dizer quem tinha cavado aquilo. Até que pesquisadores notaram marcas nas paredes, compatíveis com garras gigantes. A conclusão da ciência é surreal: são paleotocas, túneis escavados há milhares de anos por preguiças gigantes e tatus gigantes da Era do Gelo, animais do tamanho de um carro. Só que ainda há um mistério: existem túneis demais, grandes demais, e ninguém explica completamente como e por que esses animais cavavam tanto. O Brasil tem cavernas feitas por monstros pré-históricos, e quase ninguém sabe disso. Número 6.
A região onde os satélites desligam. Existe uma área gigante sobre o Brasil e o Atlântico Sul onde o campo magnético da Terra é mais fraco. É a chamada anomalia magnética do Atlântico Sul. Quando os satélites e até a estação espacial passam por cima dela, equipamentos apresentam falhas, computadores reiniciam e instrumentos sensíveis precisam ser desligados. Astronautas já relataram ver flashes de luz com os olhos fechados ao cruzar a região. A NASA monitora a anomalia constantemente, porque ela está crescendo e se movendo. Por que justamente aqui? O que isso significa para o futuro do campo magnético da Terra? A ciência estuda, mas ainda não tem todas as respostas. Número 7. O navio de guerra que sumiu no oceano. Em 1951, o encouraçado São Paulo, um gigante de aço que participou de 2 guerras mundiais, foi vendido como sucata e saiu do Rio de Janeiro rebocado rumo à Europa. No meio do Atlântico, durante uma tempestade, os cabos se romperam, e o navio desapareceu com 8 homens a bordo. Buscas por mar e por ar não acharam nada, nem destroços, nem botes, nem corpos. Um navio de 30.000 toneladas simplesmente sumiu do mapa. Até hoje, ninguém sabe onde o encouraçado São Paulo está. Número 8. O avião que sumiu com uma fortuna em arte. Janeiro de 1979. Um Boeing cargueiro da Varig decola de Tóquio rumo ao Rio de Janeiro com 6 tripulantes, e mais de 50 quadros do pintor Manabu Mabe, avaliados em milhões de dólares. 30 minutos depois da decolagem, o avião desapareceu dos radares sobre o Pacífico. Sem chamado de socorro. Sem destroços. Sem caixa preta. Nada foi encontrado. Nunca. É um dos maiores mistérios da aviação mundial, um avião gigante e uma coleção de arte inteira que evaporaram no ar. Teorias vão de falha catastrófica a roubo planejado. Prova? Nenhuma. Número 9. Os fragmentos de Ubatuba. Em 1957, um colunista de jornal recebeu uma carta relatando que um objeto luminoso teria explodido sobre a praia de Ubatuba, no litoral paulista, acompanhada de pequenos fragmentos metálicos que teriam caído do céu. Analisados em laboratório no Brasil, os fragmentos mostraram ser magnésio de altíssima pureza, algo raríssimo para a tecnologia da época. As amostras foram reanalisadas por décadas, em vários países, com resultados que alimentam o debate até hoje. Alguns dizem que a pureza era possível, outros que não. O caso virou um clássico mundial, pedaços físicos, reais, guardados até hoje, de alguma coisa que ninguém sabe o que era. Número 10. A repartição oficial de discos voadores. Isso parece piada, mas é documento. No final dos anos 60, a Força Aérea Brasileira criou um órgão oficial para investigar objetos voadores não identificados, o SIONI, Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados. Militares de farda recebiam relatos da população, visitavam locais, preenchiam formulários padronizados e classificavam os casos. O órgão funcionou por anos e produziu relatórios que hoje estão desclassificados no Arquivo Nacional. Ou seja, o Estado brasileiro, oficialmente, já investigou OVNIs. E entre os casos arquivados, há registros que continuam sem explicação. Número 11. As pinturas que bagunçam a história da América. Na Serra da Capivara, no Piauí, existem dezenas de milhares de pinturas rupestres, um dos maiores acervos de arte pré-histórica do planeta. O problema começou quando pesquisadores dataram vestígios humanos da região em 20, 30, até possivelmente 50 mil anos. Isso é muito antes da data aceita para a chegada dos primeiros humanos à América. Se as datações estiverem certas, os livros de história do continente inteiro estão errados. A comunidade científica briga sobre isso há décadas. Quem eram essas pessoas? Como chegaram aqui tão cedo? O Piauí guarda uma resposta que pode reescrever a história da humanidade. Número 12. As 7 cidades de pedra. Ainda no Piauí, existe um parque onde formações rochosas gigantes parecem muralhas, castelos e ruas de uma cidade abandonada.
A geologia explica, são rochas esculpidas por milhões de anos de vento e chuva. Mas aí entram os detalhes estranhos, inscrições rupestres espalhadas pelas pedras, algumas com formas que intrigam pesquisadores há mais de um século. Um escritor austríaco chegou a defender que aquilo seria vestígio de civilizações antigas vindas do outro lado do oceano. A ciência descarta, mas admite que as inscrições de lá ainda não foram totalmente decifradas. Cidade natural ou não, o lugar guarda mensagens que ninguém leu. Número 13. A ferrovia que devorou 6.000 homens. No meio da selva de Rondônia, o Brasil construiu no início do século XX uma das ferrovias mais mortais da história, a Madeira-Mamoré, apelidada de Ferrovia do Diabo. Estima-se que cerca de 6.000 trabalhadores morreram de malária, acidentes e violência para assentar 366 quilômetros de trilhos, que poucos anos depois se tornaram economicamente inúteis. Hoje, locomotivas centenárias apodrecem engolidas pela floresta. O mistério aqui não é sobrenatural, é humano. Como tantas vidas foram gastas numa obra que o mundo esqueceu? E o que mais a selva já engoliu sem que a gente saiba? Número 14. O verão do chupa-cabras. Anos 90. De repente, fazendas do interior de São Paulo, Minas e do Nordeste começaram a amanhecer com animais mortos, supostamente sem sangue, com marcas estranhas no pescoço. A imprensa deu nome à criatura, chupa-cabras. Foram meses de pânico rural, com relatos de um bicho de olhos vermelhos que ninguém conseguia capturar. Zoólogos apontaram cachorros selvagens e o efeito manada da imprensa. Mas até hoje há casos daquela época com laudos veterinários estranhos e sem conclusão. Histeria coletiva? Provavelmente. Toda ela? Essa é a parte que ninguém garante. Número 15. As cartas que a justiça aceitou. Chico Xavier, o médium mais famoso do Brasil, escreveu ao longo da vida milhares de cartas psicografadas atribuídas a pessoas mortas. O mistério jurídico, em pelo menos 2 julgamentos por homicídio, nos anos 70, cartas psicografadas por ele, supostamente ditadas pelas próprias vítimas, foram aceitas como elemento nos autos, e os réus foram absolvidos. As cartas continham detalhes que, segundo as famílias, só as vítimas saberiam. Fraude? Leitura fria? Pesquisa bem feita? Ou outra coisa? O fato objetivo e documentado é único no mundo. Tribunais brasileiros registraram nos autos cartas atribuídas aos mortos. Número 16. Quando chove peixe no sertão. Parece lenda de cidade pequena, mas há registros documentados no Brasil e no mundo, peixes vivos caindo do céu em pleno interior, longe de qualquer rio. A explicação mais aceita envolve trombas d'água e redemoinhos que sugam peixes de lagoas e os despejam quilômetros adiante. Só que há casos brasileiros em dias de céu claro, sem tempestade por perto, com moradores recolhendo baldes de peixes no quintal. O fenômeno é real, fotografado e filmado. A explicação completa? Ainda depende de fé, na meteorologia. Número 17. O tesouro perdido dos jesuítas. Quando a coroa portuguesa expulsou os jesuítas do Brasil, no século XVIII, a ordem religiosa era dona de fazendas, engenhos, ouro e prata acumulados por 200 anos. Grande parte dessa riqueza nunca foi encontrada. Nasceram então as lendas, túneis sob igrejas antigas, estátuas de ouro emparedadas, baús enterrados em fazendas do interior. De tempos em tempos, uma descoberta reacende a caçada, moedas antigas num quintal, passagens escondidas em construções coloniais. Quanto era lenda e quanto era ouro de verdade? Os caçadores de tesouro procuram até hoje. Número 18. O rosto de Pedra da Gávea. A Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro, vista de certos ângulos, parece ter um rosto gigantesco esculpido no topo, e marcas que, no século XIX, estudiosos do Instituto Histórico juraram ser uma inscrição fenícia. Chegaram até a publicar uma tradução, um suposto epitáfio de um rei de Tiro. A geologia moderna diz, erosão natural,
e as letras são sulcos de chuva e vento. Mas o debate registrado em documentos do Império existe até hoje, e há quem continue subindo lá para fotografar as marcas. Rosto ou rocha? Inscrição ou rachadura? O Rio de Janeiro tem um enigma de 800 metros de altura à vista de todos. Número 19. O homem mais solitário do mundo. Durante 26 anos, um homem viveu completamente sozinho numa área de floresta em Rondônia. Era o último sobrevivente de um povo indígena que foi exterminado, e cujo nome, língua e história ninguém jamais descobriu. Ele ficou conhecido como o Índio do Buraco, porque cavava buracos profundos dentro das próprias casas, num costume que nenhum outro povo conhecido pratica. A FUNAI o monitorou à distância por décadas, respeitando seu isolamento, até sua morte em 2022. Ele levou consigo um idioma inteiro, uma cultura inteira, uma história inteira. Um povo existiu no Brasil até outro dia, e nós nunca vamos saber quem eles eram. Número 20. As cidades escondidas debaixo da Amazônia. Nos últimos anos, cientistas começaram a sobrevoar a Amazônia com LIDAR, um laser que enxerga através das copas das árvores. O que apareceu nas imagens deixou a arqueologia em choque: estradas, praças, canais e assentamentos gigantes escondidos sob a floresta, alguns ligados por redes de caminhos de dezenas de quilômetros. A Amazônia, que chamavam de floresta vazia, pode ter abrigado milhões de pessoas. E aí a pergunta que fecha este vídeo: se já encontramos tudo isso com um laser, será que a cidade do manuscrito 512, do começo da lista, está esperando para ser achada? Talvez o Brasil ainda deva ao mundo a maior descoberta arqueológica do século. 20 mistérios. Documentos, fotos, ruínas e perguntas sem resposta. E olha, ficaram 7 de fora dessa lista, incluindo 2 corpos com máscaras de chumbo que aparecem nas listas de maiores mistérios do planeta. O vídeo completo deles está aqui no canal, aparecendo na tela agora. Me conta nos comentários, qual desses 20 te impressionou mais? E qual você quer ver virando um vídeo completo? Se inscreve, ativa o sininho, e até a próxima história que você nunca ouviu.